O que a gente vai falar hoje é sobre laser, principalmente laser, claro, na aplicação dermatológica do laser, porque o laser significa, eu vou até olhar aqui exatamente em inglês, Light Amplification Stimulated by Emission Radiation. Isso quer dizer, o laser quer dizer, digamos, a inicial de cada uma dessas coisas. Então, o laser é uma luz, tipo, é uma forma de luz, na verdade, é uma energia eletromagnética, uma radiação eletromagnética. E a luz visível, que a gente tem por aqui, também é uma radiação eletromagnética. Qual que é a diferença de um laser, digamos assim, para a luz que a gente vê, né? Por que a luz não tem os mesmos efeitos do laser, apesar das duas serem radiações eletromagnéticas. Então, um laser, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Um laser, na verdade, ele é coerente, então todas as ondas eletromagnéticas, elas são todas iguaizinhas, tá? Elas são monocromáticas, ou seja, só tem um comprimento de onda, tá? E elas são colimadas, ou seja, ela tem só a mesma distância. Quando tu tem uma luz, a luz ela vai para todos os lados, tipo, ela se abre, né? E quando tu tem um laser, ele é só um caminho. Então, por isso ele consegue que a energia seja mais focal, né? A gente tem várias utilidades do laser no nosso dia a dia para milhões de coisas, na verdade. Tem impressora laser, no mercado eles usam laser para avaliar ali, tipo, para ver o preço das coisas, para ler CD e DVD, que nem existe mais, mas para ler, na época que se usava CD e DVD, se usava, tipo, usa tecnologia de laser para fazer a leitura. O laser é usado para cortar metal na indústria, então ele pode ser usado para várias coisas, né? E como é que a gente vai diferenciar esse tipo de laser, que é usado, digamos, para imprimir na impressora laser, para o tipo de laser que a gente usa na nossa pele? Então, a gente tem alguns tipos de laser que a gente usa na pele, e por isso que eu falo para vocês assim, não, o paciente vem aqui e me fala, eu fiz um tratamento a laser e não deu certo, e foi ruim, ou foi bom, ou foi maravilhoso, enfim. E quando a pessoa me fala que fez o tratamento a laser, não quer dizer muita coisa. Ou melhor, quer me dizer alguma coisa, mas não quer me dizer tudo. Porque quando a gente está falando de laser, pode ser várias coisas diferentes, claro, no geral, mais coisas ainda, mas quando a gente está falando de laser, no cuidado com a nossa pele, né, para lesões de pele, para melhora da qualidade da pele, mesmo assim a gente ainda tem vários tipos diferentes. Então é o seguinte, vamos ver se vocês conseguem entender, vocês me falem, levanta a mãozinha se tiver muito difícil de entender, mas eu acho que é interessante saber isso, até para poder fazer uma escolha mais consciente de qual tipo de procedimento é melhor para ti, para quando tu for no médico, no dermatologista, para poder discutir melhor, para saber por que um laser é melhor para ti do que outro. Então, atualmente nessa era da informação, acho que quanto mais informação tiver, melhor, digamos assim, mais a gente vai conseguir fazer as decisões, tomar as decisões sem ter dúvidas, né? Então é o seguinte, quando a gente está falando de laser, toda a nossa questão é baseada num negócio que fala muito de comprimento de onda, tá? O comprimento de onda é muito importante e não só o comprimento de onda, mas o comprimento de onda eu vou falar aqui que é o mais importante, é o que realmente diferencia os lasers de um de outro, né? A gente pode tem algumas outras coisas que a gente consegue alterar de parâmetro, mas basicamente para dizer que esse laser é para isso e aquele laser é para aquilo, ele é baseado num conceito que a gente chama de fototermólise seletiva. Então a fototermólise seletiva e os lasers começaram a ser usados na pele pensando nessa questão da fototermólise seletiva. Então tem foi um médico lá de Harvard que começou a usar isso, que é o Roxy Anderson. E ele, tipo assim, ele é a gente diz, o papa do laser, entendeu? Porque ele começou a aplicação de laser, então ele ainda tem muita pesquisa ali de aplicações novas para laser, várias coisas bem legais, assim, tipo, de países, assim, mais carentes, enfim, trabalhos que eles fazem bem interessante. Enfim, o que é essa fototermólise seletiva? Por que o laser é interessante? Por que às vezes o laser é melhor do que fazer, tipo, sei lá, microagulhamento, por exemplo? Por exemplo, o exemplo mais clássico é de vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos, eles ficam na derme, numa camada mais profunda na nossa pele. Então, eles não ficam geralmente na parte mais visível, eles ficam mais profundos. Então, quando a gente precisa atingir vaso sanguíneo, por exemplo, numa telangiectasia, num vasinho que está aparecendo no nariz, ou quando a pessoa quando ela é mais rosinha e a gente quer chegar naquele lugar onde está o vaso sanguíneo,
Como é que a gente vai conseguir chegar lá nesse lugar que está mais profundo na nossa pele, sem danificar toda a parte que está em cima da pele? Então, é daí que entra o conceito de fototermólise seletiva. O que acontece? Dependendo de onde a gente quer atingir, a gente vai usar comprimentos de onda diferente. Então, vai usar uma luz, um laser, digamos assim, que tem um númerozinho lá diferente. Então, cada número vai ser para alguma coisa específica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso é uma coisa, eu acho que ninguém vai entender, porque eu demorei tanto tempo para entender e a minha explicação não tá ótima. Mas olha só que interessante isso daqui. Então, esse aqui são alguns tipos de laser que a gente tem disponível, tá? Por exemplo, esse aqui é o Nd:YAG, que é um laser que a gente usa classicamente para vaso. Laser rubi, laser alexandrita, que são lasers também que a gente usa para depilação, tá? Então, vários tipos de laser, cada laser vai atingir uma camada diferente da pele e vai ter mais afinidade por um tipo de pigmento. Basicamente, os lasers vão buscar 3 coisas: melanina, que é o pigmento escuro da nossa pele; hemoglobina, que é oxihemoglobina, que é o sangue, digamos, que passa dentro dos nossos vasos; e água. Essa prática são basicamente os 3 que a gente vai buscar. Então, quando a gente quer tratar uma coisa que é, tipo, causada por vaso sanguíneo, que a pessoa tá mais vermelha, enfim, ou tem essas telangiectasias aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar lá, claro, a gente já sabe, mas a gente vai buscar lá no nosso livrinho qual que seria o melhor para pegar o vaso sanguíneo. Qual que é o comprimento de onda que seria melhor para pegar o vaso sanguíneo? E a gente pode definir qual que é a altura que está esse vaso sanguíneo para decidir dentre aqueles que pegam melhor aquele comprimento de onda para chegar lá na altura onde está, se ele é mais superficial ou se ele é mais profundo. E daí a mesma coisa com pigmentos, digamos, se a gente quer tratar uma mancha, a gente vai usar um outro tipo de laser pensando já em pegar a melanina, né, que daí tem um outro comprimento de onda. Então é como se ele fosse lá, conseguisse. A fototermólise seletiva significa o seguinte: foto quer dizer luz, termólise quer dizer termo, quer dizer tipo de calor, e lise é de destruição, tá? Então como se fosse ele queimar só exatamente onde a gente quer. Então tipo, vai conseguir chegar lá no vaso sem prejudicar as outras coisas ao redor, com a pele ficando íntegra. Então não vou ter que abrir um pedaço da pele para chegar até lá. A pele vai continuar íntegra, a melanina vai continuar íntegra, a água vai continuar íntegra, isso só vai pegar o vaso, ou só vai pegar a melanina. Então, dependendo do que a gente quer. Quando a gente está falando, por exemplo, de depilação a laser, geralmente o que acontece é a gente vai usar um comprimento de onda pensando em pegar a melanina. Então, a melanina vai destruir a melanina lá do pelo e isso vai queimar, digamos, ali onde nasce o pelo. Por isso que é difícil, que as pessoas falam, não dá pra fazer quando o pelo já tá branco, digamos assim. Então, porque daí não tem mais tanta melanina. Então, a gente não consegue fazer a depilação de forma normal, tá? Tem algumas outras métodos que dá pra fazer, mas daí da forma buscando a melanina, que é como a maioria dos lasers para depilação funciona, não consegue fazer assim. Então, para chegar lá no pelo, que também fica lá embaixo na tua derme, tá? Dependendo da área, fica tipo, bem embaixo na derme, na nossa camada, na nossa pele. Para chegar lá no pelo, sem danificar tudo, só usando esse conceito da fototermólise seletiva. E agora a gente usa também laser que tem afinidade pela água. E daí o laser que tem afinidade pela água, geralmente ele não vai chegar mais profundamente, ele vai ficar mais na superfície mesmo. E são os lasers que a gente chama que são os mais ablativos, que eles vão como se fosse queimar mesmo, então que vai ficar mais visível. Então a gente consegue com a tecnologia chegar nas coisas mais profundas, destruir a melanina ali sem prejudicar o resto, as coisas ao redor, digamos assim, e sem prejudicar a epiderme. A gente consegue chegar no vaso sem prejudicar o resto e a gente consegue ficar mais na água, quando tem afinidade pela água, geralmente daí sim é que vai ficar visível que tu fez alguma coisa, vai ficar com o rosto inchado, vai ficar com o rosto machucado, enfim, mas daí depende muito do objetivo que a gente quer fazer. Enfim, não sei se deu pra entender, eu demorei, tipo assim, muitas aulas quando eu era residente pra entender isso. Tive que ver muitas aulas pra gente ver, pra conseguir escolher qual que é o melhor laser pra cada tipo, mas eu acho que isso é um conhecimento que talvez, se vocês conseguiram pegar uma coisa, não sei se vocês entenderam, me falem aí se vocês entenderam ou não, se vocês conseguiram pegar uma coisa, eu acho que deu pra entender por que o laser não é toda a mesma coisa, pelo menos, porque que cada laser é diferente, a gente precisa de comprimentos de onda diferentes, de energias diferentes para fazer, dependendo do nosso objetivo. Então, qual que é o valor da sessão de laser, enfim, é uma coisa muito aleatória, muito aberta pra gente poder responder. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui, eu vou olhar as perguntas aqui, se
Vou abrir aqui pra gente começar a responder as perguntas. Eu vi que já teve gente que fez pergunta ali, eu vou responder daqui a pouco, mas eu vou responder primeiro as pessoas que perguntaram nos stories. Tá, então é o seguinte, alguém me perguntou, falou que tem muitas cicatrizes pelo corpo de mordidas de mosquito e perguntou se com laser elas sumiriam. Então é o seguinte, o que a gente precisa avaliar? Primeiro, se elas são realmente cicatrizes. Cicatrizes são, tipo, formou um tecido diferente ali, teve uma inflamação tão grande que chegou na tua derme, que é a camada mais profunda da pele, formou um tecido diferente. E daí isso realmente é uma cicatriz ou se ela é uma hiperpigmentação. Os dois casos, digamos, a gente pode tratar com laser, mas daí, que nem eu tava falando hoje pra vocês, são tecnologias diferentes, não tecnologias, são comprimentos de ondas diferentes dependendo do que a gente quer fazer. Então, por isso que é, tipo, muito importante a gente avaliar antes, sabe? Então, tipo, a mordida de mosquito pode ter sido tão inflamatória que realmente evolui com uma cicatriz, ou ela pode estar ali por uma hipercromia pós-inflamatória, que é, digamos assim, é o que acontece quando tu, sei lá, rala o joelho. Eu sempre dou o exemplo do joelho, eu não sei porquê, mas quando tu rala, é porque o joelho é mais comum, todo mundo já ralou o joelho alguma vez. Quando tu rala o joelho, forma casquinha, daí depois que a casquinha cai, fica vermelho, depois que ela fica vermelha, ela fica escura. E daí demora uns meses pra sair. Ou não sai, enfim. Mas daí isso é uma hipercromia pós-inflamatória, que é diferente de uma cicatriz mesmo, que é uma alteração da derme. As duas formas daria pra gente melhorar com laser, mas o laser não é pra todas as pessoas, né? Então, vou fazer um adendo aqui. Pacientes que têm mais tendência a ter hipercromia pós-inflamatória, que têm mais tendência a ficar escuro, digamos assim, depois que fica vermelho, tem que pensar, tem que discutir bem o risco-benefício de fazer laser. Não que seja totalmente contraindicado, não é isso, mas a gente precisa discutir melhor se não tem outras alternativas mais interessantes. Então, o laser é ótimo, ele é super, digamos, popular, as pessoas adoram falar que fizeram laser, quando na verdade às vezes elas fizeram uma coisa, cauterizaram ou fizeram nitrogênio. Mas ele não serve para todo mundo, então realmente a gente precisa sempre discutir, como todos os procedimentos, né, não servem para todo mundo, então a gente realmente precisa discutir caso a caso. Gostaria de fazer, como funciona na cicatriz de acne? Então, quando a gente está falando de cicatriz mesmo de acne, que é essa alteração da derme, que formou um tecido diferente, que retraiu e que deixou para dentro ou deixou para fora, né? Quando a gente está falando de cicatriz de acne, a gente precisa primeiro classificar qual que é o tipo de cicatriz. A cicatriz de acne é uma coisa super comum, então a gente tem um monte de capítulo de livro falando de cicatriz de acne, de congresso, como manejar a cicatriz de acne, enfim. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é classificar qual que é o tipo de cicatriz. Ela é mais para fora ou ela é mais para dentro? Se for aquelas para dentro, qual que é o tipo? Ela é distensível, não é distensível? Todas elas melhoram com laser, tá? Todas elas. Mas às vezes a gente precisa de fazer passos antes de chegar no laser. Então, como é que funciona quando a gente está falando de laser para cicatriz de acne? A gente está falando de laser geralmente que tem afinidade pela água. Então, ou que vão chegar mais profundamente ali na derme. Então, que eles vão causar uma inflamação naquela região com a ideia de remodelar o colágeno, de ajustar esse tecido cicatricial que está muito visível para um tecido cicatricial que seja mais, não necessariamente igual à tua pele normal, mas que seja mais próximo da pele normal, né? Eu sempre falo que, tipo, cicatriz é cicatriz, então, tipo, ela nunca vai ficar totalmente com a pele normal, né? Porque foi causado um dano, teve um processo ali que aconteceu, mas a gente consegue, às vezes, se aproximar bastante, ou pelo menos para ser suficiente para a pessoa não se incomodar mais. Geralmente, quando a gente já tá fazendo laser para cicatriz de acne, são os lasers que a pessoa precisa se organizar para fazer, porque fica mais feio, fica vermelho, fica inchado, forma casca. Não é, tipo, horrível, mas se tu tem um dia a dia, tipo, de trabalho, enfim, não dá para tu fazer e trabalhar no dia seguinte. Então, às vezes, a gente precisa se organizar. E esse é até... E daí alguém falou depois que gostaria de saber mais sobre o laser fracionado. Então, geralmente, o que eu faço são lasers fracionados para cicatriz de acne, porque em uma época não se fazia laser fracionado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que quer dizer fracionado. Fracionado quer dizer em pedaços, né? Não inteiro. Então, uma época se fazia esses lasers que tinham afinidade pela água, CO2 e erbium YAG, assim, ó. Vamos dizer que essa aqui era onde pegava o laser, então queimava toda essa parte aqui, e daí tu ia lá de novo do lado, e queimava também aqui do lado. Então não tinha nenhuma parte íntegra, ficava o rosto todo assim. A gente tinha resultados mais dramáticos, ou seja, tipo, mais
porque as pessoas, tipo, viam mais diferença, assim, pode ser. Mas isso, porque não tinha nenhuma área íntegra, aumentava a chance de ter cicatriz hipertrófica, de ter muitas outras complicações. E demorava, tipo, muito mais tempo para a pessoa poder voltar à rotina normal. Quando a gente está falando de um laser que é fracionado, o que quer dizer? Em vez de ser aquelas placas que pegavam toda a região, o laser fracionado, geralmente, ele é ativo como se fossem bolinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele é fracionado. Essa energia que ia toda para cá, ela vai ser entregue tipo em bolinhas. Tá? Então, quem já fez esse tipo de laser fracionado já viu que a descamação ela fica com vários pontinhos, assim, a pessoa fica com vários pontinhos na hora que tá descamando. Então, ele é feito assim em bolinhas. Qual que é a vantagem disso? A gente tem uma recuperação mais rápida, que pode ser de 3 a 7 dias, e tem bem menos chance de dar outros problemas, tipo de infecção, de cicatrização errada, tá? Por quê? Porque toda hora, tipo, do lado onde foi queimado, digamos, foi feita a ablação, tem uma pele normal do lado, então a recuperação fica mais rápida, tá? Então, hoje em dia é muito difícil que se faça laser que não sejam fracionados, ablativos, não fracionados, porque os efeitos colaterais são bem consideráveis. Laser na pele negra é recomendado? Não vou dizer que seja recomendado, porque recomendado depende da indicação de cada um. É um tipo de pele que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, não só pele negra, pele oriental também, porque a gente tem um pouco mais de tendência, geralmente, no geral, né, pelo menos, a ter essa hipercromia pós-inflamatória que eu falei. Então, se a gente vai fazer uma agressão, vai causar uma inflamação, e é uma das coisas que a gente quer, às vezes, dependendo do laser que a gente vai fazer. Isso pode evoluir, tipo, ficou vermelho e tal, melhorou o vermelho e fica escuro depois. Então, poderia acontecer. Não é uma contraindicação absoluta, né? Dá para fazer laser em pele negra, mas a gente precisa discutir realmente risco-benefício, qual que é o objetivo de cada um. Sobre aqueles depiladores a lasers para usar em casa, o que você acha deles? Na verdade, eu vou dizer que eu nunca fui muito atrás para ver, tá? Eles, com certeza, eles funcionam na mesma ideia de fototermólise seletiva. A minha dúvida é realmente em relação à quantidade de energia que é usado. Porque quando a gente está falando de depilação a laser, existe uma coisa que é estímulo de crescimento do pelo paradoxal. Tá? Eu não sei exatamente como é que são os depiladores a laser para usar em casa, tá? Eu não fui atrás, mas isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, para clínicas de depilação, sabe? Porque o que acontece? O laser, ele é uma das coisas que a gente usa para crescer cabelo, tá? Vocês talvez já tenham visto de fazer, tipo, tanto em consultório ou usar laser de baixa intensidade em casa, digamos, tem aparelhos para comprar para usar em casa, para estimular o crescimento de cabelo, tá? Isso é uma coisa que existe e tem evidência científica de que realmente melhora. O que acontece? Às vezes, você vai fazer depilação em um local onde não é exatamente direcionado para cada pessoa, onde tem um protocolo padrão para todo mundo, com certeza o protocolo padrão vai começar com uma energia mais baixa, porque energias mais altas melhora mais rápido, digamos assim, mas tem mais chances de queimar e todos os outros problemas. Então, quando começa uma energia muito baixa, às vezes isso estimula o crescimento de pelos. Então, isso pode dar outros tipos de problema depois. Então, poderia, talvez, acontecer isso com os lasers para fazer em casa, mas eu realmente, né, eu não fui atrás para ver. Essa pergunta não estava aí ontem, por isso que eu não fui atrás. Mas eu vou falar para vocês, eu vou dar uma olhada e depois me cobrem que eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Quem faz tratamento a laser deve ficar por quanto tempo longe do sol? Então, era o que eu estava falando antes para vocês. Laser não quer dizer... laser sozinho, só a palavra laser, não quer dizer exatamente qual que é o tipo. Enfim, se a gente for fazer um laser ablativo mesmo, que eu falei pra vocês que a pele fica vermelha, fica inchada, geralmente precisa ficar pelo menos de 2 semanas a 4 semanas sem se expor ao sol. Não, vai sair do carro para ir para almoçar, para ir pro trabalho, não tem tanto problema. Mas às vezes se a gente for fazer para ficar no sol mesmo, melhor não. Tá? Daí tem que se cuidar. Esse é até o laser ablativo fracionado que eu tava falando pra vocês, que é um laser que a pessoa precisa se
Oi, tudo bom, Rafaela? A pessoa precisa se organizar, na verdade, para fazer, que não é tipo chegar e fazer, ir para casa, a não ser que não trabalhe assim fora. É um laser que até que eu faço bastante no verão, tá? E por que eu faço bastante no verão? Porque realmente não é todo mundo que consegue parar uma semana para fazer o laser, para ficar em casa, enfim. Então não é incomum, tipo, dezembro ser uma época de fazer esse tipo de laser, mas aí os pacientes sabem que eles precisam se cuidar mais, né? Sempre se cuidar no verão ou no inverno em relação à proteção solar, mas é que no verão é mais difícil, que o índice de radiação é maior, a gente costuma fazer mais coisas ao ar livre, então fica um pouco mais difícil por causa disso, mas se o paciente é comprometido, não tem problema, dá pra gente fazer as coisas no verão também. Se o laser ameniza cicatriz e de queimaduras, então depende do tipo de laser e depende do tipo de queimadura, que nem eu falei pra vocês, tem vários tipos. Inclusive é muito legal esse negócio que eu tava falando do Rox Anderson, que é esse médico super top ali de Harvard, que ele tem vários estudos com pacientes tipo de pós-guerra, de queimadura química, enfim, que às vezes tem queimadura em área de dobra e não consegue mais abrir por causa da fibrose desse tecido, digamos assim, queimou aqui, né, digamos assim, e daí o tecido fica retraído e a pessoa não consegue mais fazer esse movimento porque a pele ficou dura, né, porque esse tecido fibrótico, tecido cicatricial, ele é mais duro, então não consegue mais abrir. Então ele tem que tratar, tipo, de levar o laser para esses lugares e fazer laser para conseguir voltar à movimentação. Então por isso que eu tava falando que tem várias coisas que são bem legais que eles fazem também. Então ameniza a cicatriz, ameniza a cicatriz de queimadura, mas daí depende de qual que é o objetivo de cada um, né? Não posso dizer que vai melhorar todos os tipos. Laser para olheiras e a diferença da utilização do ácido hialurônico na olheira. Então é o seguinte, até alguém falou aqui sobre o tratamento de olheira, então vamos responder essa pergunta e essa que apareceu aqui agora, que é da Rafaela, se dá para usar no tratamento de olheiras. O que acontece? A gente precisa avaliar exatamente qual que é a origem da olheira, tá? A olheira geralmente é multifatorial, não é só uma coisa que vai causar a olheira. É comum a olheira ter uma questão vascular, que é tipo que fica mais roxa, que dá pra ver, não sei se dá pra ver, a minha olheira que tá um pouquinho roxa aqui, que tem uma questão vascular, e essa questão vascular a gente consegue melhorar com laser, tá? Com laser para vasos, pensando em vasos. E daí, tipo, que nem você já sabe, que tem tipos diferentes dependendo do nosso objetivo. Mas quando a pessoa tem uma questão anatômica mesmo, que essa parte vai ficando mais pra dentro, e isso é uma coisa tipo, meio do envelhecimento mesmo, aí geralmente a gente preenche. Aí coloca ácido hialurônico, a gente entra por aqui, põe o ácido hialurônico, que é uma substância para trazer a pele para cima, e daí melhora. Porque assim, por que fica a impressão que ela é mais escura? Pode ser por uma questão vascular, que essa pele é muito fina, então dá pra ver os vasos por baixo, inclusive aqui dá pra ver até uma parte do músculo, que é tipo mais roxinho aqui por baixo. Daí tem gente que tem isso desde a infância, tipo, bem visível aqui, e daí geralmente conforme vai ficando mais velho, vai associando outras coisas. Então ela pode ser por mancha mesmo aqui, às vezes tem algumas etnias que tem essa área que tem mais melanina, e daí a gente consegue às vezes tratar com coisa de passar, com peeling, enfim. E tem essa parte, às vezes, que fica mais pra dentro. Quando essa parte fica mais pra dentro, o que acontece? A gente fica com uma sombra sempre. Então, no meu caso, por exemplo, agora não está dando pra ver nenhuma sombra, porque eu tô com uma ring light. Então, ela tá direto na minha cara, digamos assim. Mas, geralmente, a luz vem de cima. Então, quando a luz vem de cima, se essa parte aqui tá mais pra dentro, ela sempre fica na sombra. Então, sempre fica com a impressão que tá pior, que ela tá mais escura. Então, quando a gente preenche, a gente coloca o material aqui pra dentro e traz essa parte pra luz. Então ela vai deixar de ter essa impressão que tá mais escura. Geralmente as olheiras são mistas, tá? Então tem uma parte vascular que daí a gente pode usar laser, tem uma parte anatômica que a gente às vezes precisa usar preenchedor. Outra coisa que a gente pode fazer nessa região aqui é melhorar a qualidade da pele mesmo, sabe? Tipo de deixar ela mais firminha, porque às vezes ela vai ficando mais flácida, e também é uma coisa que engloba ali, tipo, na pior ou no aspecto de olhar mais cansado também. Quando a gente vai fazer esse tipo de laser, geralmente a gente vai fazer um laser ablativo fracionado, então que daí vai ficar inchado, enfim, e perto do olho incha bem de às vezes não conseguir abrir o olho no dia seguinte, tá? Mas são poucos dias, depois já melhora. Então, tipo, Rafaela, às vezes a gente precisa avaliar certinho o que dá pra fazer, que tu disse que as suas olheiras são bem escuras e tem desde sempre,
A minoria dos casos dá pra melhorar com clareador em casa, mas eu já tive alguns pacientes que melhoraram bastante só passando coisa em casa. Então não é todo mundo que tem indicação de fazer laser e preenchimento. Geralmente quando o paciente tem indicação de fazer as duas coisas, aí ele tem essa parte que é mais funda, mas também dá pra ver os vasos ali por baixo. Eu tendo a fazer o preenchimento antes, tá? Porque o laser para vasos, ele é bem, tipo, demorado, sabe? Então a gente precisa fazer mais do que uma sessão, demora, enfim. Então quando a gente faz o preenchimento mesmo, coloca o material aqui pra dentro e já traz, o paciente fica com o espelho e diz, ai, nossa, como melhorou esse lado comparado com esse. Então fica mais motivado a querer fazer os outros tratamentos também. Eu sei que, tipo, quando a pessoa vem aqui e decide gastar o dinheiro dela, é porque ela já tá bem incomodada, então às vezes é melhor. Eu sempre prefiro começar com que a gente tem um resultado mais rápido, sabe? E daí depois daria pra fazer laser para vaso também, quando a gente tem as duas coisas, né? Vamos passar para a próxima pergunta. Os procedimentos a laser para retirada de manchas costumam ser muito caros? E agora? Essa é uma pergunta difícil. Caro e barato, depende do quanto isso é importante para ti, né? E de quanto tu ganha por mês, enfim, quanto tu reservou para isso. Eu não acho que eles sejam, tipo, super caros, mas a gente realmente precisa discutir custo-benefício das coisas, entendeu? Então, individualmente, uma coisa que pode ser cara para mim, pode ser barata para ti, e ao contrário. Então, depende muito de conversar, né? De conversar, que nem eu falei pra vocês. Às vezes o paciente vem aqui pra fazer um tratamento e eu acabo deixando coisas e o paciente não me fala, porque eu, sei lá, eu não posso gastar muito, enfim. Às vezes a gente consegue adaptar coisas que sejam mais baratas para ter resultado do que não fazer nada, sabe? Então acho que é uma coisa que precisa ser sempre discutida, mas eu não acho que seja caro e impossível. Às vezes as pessoas acham que é muito, muito caro, mas outros tratamentos são mais caros. Ai, meu Deus. Tem outros tratamentos que são mais caros que o laser, mas aí eu acho que caro e barato é uma questão individual, de percepção, de quanto que aquilo ali te incomoda, de quanto tu vai ganhar de qualidade de vida fazendo aquele procedimento ou não, né? Vamos ver aqui. Alguém fez uma pergunta ali no começo, eu vou responder a pergunta do começo, depois eu vou voltar nas perguntas ali, porque... Qual o procedimento mais indicado para manchas de acne? O Gui Sheffer perguntou. Então, Gui, depende muito do tipo, né, de mancha. Se ela é mais vermelhinha, às vezes eu acho bem legal a gente fazer luz intensa pulsada, pegando um filtro que pegue mais vaso, então eu acho que melhora bem mais rápido. Se ela é uma mancha mais escura, às vezes a gente usa clareador, então depende muito dessa coisa. O Gui perguntou onde podemos encontrar esse conteúdo que está compartilhando para poder constar mais tarde. Vai ficar no IGTV, tá, gente? Isso aqui eu tô colocando sempre no IGTV e depois também no meu podcast. Vocês podem me acompanhar ali, vocês podem me ouvir dirigindo. Então não tem desculpa para não me acompanhar. E daí a Tiane falou que tem 48 anos e ela perdeu muito a elasticidade do rosto se o laser funciona. Então, uma das funções do laser é realmente produção de colágeno novo. Geralmente, quando a gente está falando de produção de colágeno novo pelo laser, a gente está falando dessa questão mesmo, sabe? De estimular uma inflamação na pele para estimular a produção de colágeno novo e realmente melhora. Quando eu costumo usar laser para bioestímulo, para estímulo de colágeno? Quando o paciente tem queixas epidérmicas, digamos assim, tem mancha e também quer melhorar a qualidade da pele. Então daí eu costumo usar, e também quer melhorar, digamos, flacidez. Então daí eu costumo usar laser ablativo para fazer isso, porque daí junta as duas coisas. A gente consegue melhorar alguns tipos de mancha superficial e a gente consegue melhorar a flacidez. Só para lembrar, tudo que a gente vai fazer de flacidez, que seja laser, que seja ultrassom microfocado, que seja bioestimulador de colágeno injetável ou tomar colágeno também. Tudo isso precisa de tempo, tá? O colágeno não é jogado para dentro. Todas essas outras coisas são coisas que indiretamente estimulam o teu corpo, o teu fibroblasto lá, que é a célula que produz colágeno, produzir mais colágeno. Coloca ele para trabalhar lá. E não são coisas que injetam colágeno lá para dentro. Então, por isso, várias coisas precisam de tempo. Em relação ao laser ablativo, às vezes a gente usa 6 meses para tu ver mais melhora do colágeno da tua pele, então não é uma coisa de hoje para amanhã. Quando a gente tá falando de colágeno é tudo um pouco mais demorado, tá? Mas melhor começar agora e ter o resultado daqui a 6 meses do que começar daqui a 6 meses só ter resultado daqui a 1 ano.
Ai, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, calma. Tá. Ah, o laser ajuda nas manchas do melasma? Então, laser e melasma não é, digamos assim, a primeira escolha de tratamento, tá? Eu já fiz. Fiz uma live aqui sobre melasma, não lembro mais. Eu fiz uma live já aqui sobre melasma, e daí, assim, o tratamento de passar costuma ser a primeira escolha, tá? Então, o laser, ele é um coadjuvante no tratamento. Então, às vezes, mesmo se o paciente vier aqui e falar, não, tenho um milhão de reais para tratar esse melasma aqui, não necessariamente o laser vai ser a primeira escolha, mas ele pode ajudar sim. A gente tem, inclusive, lasers que são mais específicos para esse tipo de pigmento, melasma. São lasers que são aparelhos de laser que são mais caros e que não tem aqui na cidade. Eu acho, não sei nem se tem em Santa Catarina. Às vezes precisa ir para outro estado para fazer, mas tem alguns outros tipos de laser que são um pouco mais específicos para melasma, mas a gente consegue melhorar também com os lasers convencionais, mas sempre associando com muita proteção solar e os outros cuidados que a gente tem que ter sempre com o melasma. Em quais partes do corpo pode ser feito? Em todas as partes do corpo, posso dizer? Praticamente todas as partes do corpo. Na verdade, sim, a gente sempre tem um cuidado em relação aos olhos. Então, se alguém já fez laser, já viu que tipo, a gente protege o olho quando vai fazer, tá? Porque a gente não quer que vá para os olhos. Eu vou dizer que, como o laser é essa luz que é unidirecional e tal, se a gente não colocar diretamente no olho da pessoa, muito provavelmente não vai ter problema. Mas, tipo, por exemplo, aqui no meu consultório, na sala que eu faço o laser, tem espelho, enfim, então ele poderia refletir pro olho da pessoa. Tirando isso, em praticamente todos os lugares a gente faz laser, no corpo também, para estria, para rejuvenescimento. Se for atrás mesmo, tu vai ver que tem alguns lasers que a gente usa, tipo, tem laser que a gente usa intraoral para melhorar essa flacidez aqui, tá? Tem atualmente, eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês me falem se vocês já ouviram falar ali, tem bastante laser para rejuvenescimento íntimo, tá? Que é para melhorar a parte lá por dentro, ali nas partes baixas, que ajuda a melhorar a incontinência urinária e várias outras coisas, então também é usado para isso o laser. Eu tinha notado mais alguma outra coisa, deixa eu ver. Tá, também tem laser que é usado para melhorar o ronco, tá? Ali por dentro da boca, então vocês já sabem também que tem cirurgia de olho a laser, então tem muita coisa que dá pra fazer, tá? Com o laser, então depende muito do objetivo de cada um, né? E do tipo de pele, enfim, todas as outras coisas, mas do objetivo de cada um e do tipo de pele. Então agora que você já sabe um pouquinho mais de laser, aí dá pra vocês terem uma escolha um pouco mais consciente, discutindo com o teu dermatologista o que é melhor ou não. Então assim, a gente fez uma enquete ali no Stories, e na enquete deu que a maioria das pessoas não tinham feito procedimento a laser, e realmente eu acho que isso é o mais certo, porque o procedimento a laser não é para todo mundo e não é para todas as coisas, mas dependendo de paciente para paciente, ele pode ter um resultado bem legal mesmo. Coisa que a gente não consegue fazer, por causa dessa questão com outros tratamentos, né, porque é por causa dessa questão da fototermólise seletiva, que a gente consegue chegar mais profundamente em locais específicos sem prejudicar o restante da pele. A maioria das pessoas acharam que o caso menos indicado para fazer o laser é rosácea. Ai, gente, rosácea é uma super indicação de fazer laser, fazer luz intensa pulsada, na verdade. Laser não ajuda muito para gordura localizada. Eu vou te dizer que até tem uma lipo a laser, que daí tu entra lá por dentro com o aparelho de laser para queimar a gordura lá por dentro, existe isso. Mas para rosácea ela é super clássico, na verdade. A rosácea é quando o rosto fica mais rosinha mesmo, é uma doença da pele, então o rosto costuma ficar mais rosa, e a gente divide em vários tipos, né, uma classificação. A rosácea que a gente chama eritema telangiectásica, que é quando ela fica só mais vermelha, assim, é uma indicação clássica de tratamento com laser, tá? Então, é uma coisa que a gente faz bastante mesmo. Quando ela tem já com bolinhas assim, daí geralmente a gente precisa fazer outras coisas associadas, mas quando ela é só vermelha, laser é uma opção bem legal. A Rafaela, eu acho que das perguntas que foram feitas antes já foram respondidas. Vamos ver, a pergunta da Rafaela falou que ela não sabe se eu já falei, mas em relação às estrias, o laser consegue resolver todos os tipos ou algum que não tem nada que fazer, tipo as brancas e as roxas.
Então, dona Rafaela, o laser é uma das indicações clássicas também, tipo, um dos tratamentos clássicos para estria, e eu faço bastante, mas assim, ó, a gente tem que ser muito realista quando a gente tá falando de estria e cicatriz. Ai, meu Deus, borrou todo meu olho. A gente tem que ser muito realista quando a gente tá falando de estria e de cicatriz. A estria, eu considero a estria como se fosse realmente uma cicatriz. Então, não tem nada que tu vai fazer que ela vai sumir completamente, tá? A não ser que seja aquelas estrias, eu falo que aquelas estrias que são pós-gestação e tu vai fazer uma abdominoplastia, porque tu vai arrancar aquela pele fora. Se não, todas as outras coisas, elas têm mais a intenção de deixá-las menos visíveis, menos profundas e mais finas. Independente se for usado laser ou qualquer outra tecnologia, tá? Laser, microagulhamento, MMP, peeling, todos eles tipo, não tem nada que vai tirar com a mão, tá? E a tecnologia, quando a gente tá falando de laser e de cicatriz, a maioria das coisas a gente tá pensando em estímulo de colágeno novo. Então, quando a gente faz estímulo de colágeno novo ali, também são coisas que demoram para ver melhora. Então, essa é uma coisa que tem que... O profissional, digamos, dermatologista e cirurgião plástico, enfim, precisa conversar muito com o paciente para ajustar as expectativas, sabe? Porque um tratamento a laser para estria pode ser ótimo, maravilhoso, com um resultado maravilhoso para uma pessoa e horrível para outra pessoa, dependendo da expectativa que ela tem, do que ela está esperando que aconteça, tá? Então, geralmente, o tratamento para estria não é uma sessão só e a melhora, ela é lenta, tá? E não vai sumir completamente. Desculpa. Realidades. Alguém perguntou, qual o melhor tratamento para o código de barra? Código de barra é essa aqui que tá falando, essa aqui? Essas linhas que tem aqui? Será? Para essas linhas que a gente tem aqui em cima, que geralmente é o que as pessoas chamam de código de barra, que fica... Eu tenho uma cicatriz aqui. Que fica aquelas linhazinhas ali, e que às vezes a pessoa não fuma nem nada, mas ela tem essa musculatura mais forte e vai aparecendo. Geralmente é uma área que a gente trata com mais do que uma coisa, tá? Laser é uma das coisas que a gente faz sim, mas dependendo do grau, a gente faz toxina botulínica aqui, para diminuir a força de contração do biquinho, então pra ela não conseguir fazer mais tanto biquinho. Infelizmente aqui nessa região a gente faz botox para diminuir a força, mas é diferente daqui, que eu posso fazer botox assim, ó, tudo, deixar totalmente paralisado e não vai ter nenhum problema funcional, vou continuar abrindo e fechando o olho, não vai ter problema. Aqui a gente só consegue diminuir um pouquinho a força, porque essa é uma musculatura orbicular da boca, que é uma musculatura redonda que a gente tem aqui. É uma musculatura que a gente usa para falar, para comer, para sorrir, para beijar. Então, se a gente paralisa muito ali, a pessoa pode ter problema até na hora de tomar alguma coisa, sabe? Porque vaza, porque não consegue fechar direito. Então, a gente faz geralmente para só diminuir a força. E eu costumo fazer coisas para melhorar a qualidade da pele aqui, que laser é uma opção, tá? Interessante, principalmente se o paciente tiver mancha ali e tal. Junto, a gente pode fazer laser para estimular colágeno, a gente pode fazer ultrassom microfocado para estimular colágeno ali na região. E depois, geralmente eu faço mais ou menos nessa ordem, assim. Depois, se precisar, daí a gente pode também preencher as linhas, preencher com ácido hialurônico as linhas ali. Então, depende de cada caso, às vezes precisa fazer muita coisa, às vezes precisa fazer pouca coisa, mas é uma área que, se a gente pudesse paralisar com toxina botulínica, com botox, igual a gente faz aqui, resolveria o nosso problema, mas ele tem a ver com a contração muscular, sim, da gente falar e de fazer bico e de fumar também, que é o clássico, só porque é uma musculatura que a gente não pode paralisar, então a gente precisa diminuir a força e trabalhar outras questões ali para tentar melhorar o aspecto da melhor forma possível. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso, gente. Ficou alguma pergunta, alguma coisa que não foi respondida? Eu acho incrível como parece que o tempo passa tão rápido quando eu tô fazendo live. E eu até tava falando pro meu noivo esses dias que parece que, tipo, eu tô super cansada, tipo, no final do dia, quinta-feira, né? Quinta-feira, final do dia, eu tô super cansada, daí eu faço a live, daí eu fico mais animada. Daí eu fico mais acordada. Então é o seguinte, gente, é isso. Eu não sei se deu pra entender todo esse conceito da fotohemólise seletiva. Se deu pra entender, eu vou gravar e vou mandar pras minhas residentes, meus colegas, porque eu demorei muito tempo pra entender isso dali. Não sei se era o jeito que explicavam, que era muito complicado. Vocês mandem uma mensagem pra mim falando se deu pra entender, se não deu pra entender. Eu vou deixar uma caixinha ali pra fazer
Pergunta se vocês tiverem ainda alguma pergunta sobre o laser. Se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso falar na semana que vem, mandem pra mim e a gente continua por aqui, certo? Me acompanha lá no Spotify. Tchau!